Bom dia, pessoal. Aguardando. Bom dia, Rezende, como é que você tá? Bom dia. Aguardando o Noé aí pra gente poder começar, mas a gente vai voltar com o Café Conservador nesse novo modelo de via Instagram, porque muita gente nos abordou aí nas ruas, né, vamos falar assim, perguntando por que acabou, por que não voltou. E eu acho que a gente percebendo de ter um contraponto, né? E não é agredir ninguém, não é um contraponto de tudo. Bom dia, Santos. Tudo bem com você? Obrigado aí pela audiência. Sempre te acompanho nas suas caminhadas. Muito interessante as postagens que você fez lá sobre o 11 de setembro, né? É algo que deve ser refletido por toda a comunidade, porque afeta o mundo como um todo. Só uma dificuldadezinha aqui para entrar com o Noé. E então acho que é algo que é importante. O 11. Bom dia, Noé. Tá não tendo dificuldade para você entrar aí. E uma das pautas que a gente quer comentar, enquanto a gente não consegue entrar aqui, né? Noé, o comunismo aí tá impedindo. Analisar essas questões que a gente tem visto no nosso país, porque a grande mídia ela não tem dado um destaque, que eu digo, é o contraponto. Parece que tudo está. Agora sim, não é? Tudo está muito bacana, tudo está muito tranquilo, quando na verdade nós temos problemas estruturais acontecendo no Brasil. E numa democracia não relativa, as pessoas podem questionar as instituições, os órgãos, as pessoas, logicamente, dentro do respeito, e isso não há nenhuma ofensa, né? E é isso que a gente tá buscando fazer aqui. Bom dia, Noé. Trazer um contraponto a tudo que a gente vê nesse Brasil de hoje, e a gente vai buscar abordar tudo com muito cuidado nesse período que nós vivemos no Brasil. Nós avisávamos lá atrás, é preciso ter muita sabedoria e a maneira de falar, porque hoje nós somos monitorados o tempo inteiro por todo mundo, e qualquer crise que você dá pode estar respondendo aí a alguma coisa no geral. Mas, assim, a gente vai querer a participação de todos e, por favor, podem comentar, podem se discordarem do que a gente fala e pode fazer o contraponto, porque aqui é um espaço livre. Vamos lá, Noé. É isso aí. Bom dia a todos aí. Estamos de volta com o nosso Café Conservador. Agora aqui pelo Instagram do Coronel Rogério. E vamos discutir aí os temas de hoje. Um primeiro tema, eu fiz essa abordagem inicial quando você estava entrando, falar que a gente voltou, né? Voltou por uma questão de ter um contraponto, que a gente não vê isso na mídia tradicional, né? A gente consegue ver alguma coisa no Twitter, alguma coisa no Instagram. Não sei nem se é Twitter ou X, né? X agora, mas Agora, Rex. mas a gente vê algumas coisas ali que a gente não está vendo na mídia tradicional. Então vamos começar aí pelo julgamento do STF dos casos dos acusados do 8 de janeiro. A gente sabe que houve ali as pessoas se excederam, algumas pessoas se excederam, e devem ser responsabilizados por isso. A gente não está aqui para dizer que o que as pessoas. Da mesma forma que a gente
questionou e criticou e condenou atuações de outros movimentos ditos sociais, né, MST e tudo mais, que quebraram patrimônio público, destruíram patrimônio público, esse também a gente precisa dizer que muita gente se excedeu ali. Eu acho que muita gente se excedeu e deve ser responsabilizado. Agora, a forma como estão fazendo, a gente entende que seja um pouco disforme. Eu não estou nem abordando a questão ainda dos possíveis infiltrados que lá estejam, ou estavam, né? Mas, assim, não houve uma individualização das condutas, aí começa a gente falar um pouquinho do direito, é preciso que as pessoas, cada um, né, o artigo 29 do Código Penal fala que cada um responde de acordo com a sua culpabilidade. Mas isso, ou por isso que ela deve ser o quê? Especificada, individualizada. E o que a gente vê, e comunitaristas sérios têm dito isso, de que está sendo julgado abaciado, ter sido julgado todo mundo como se todo mundo tivesse tido aquela conduta. Uma outra questão que a gente pode questionar é contra a acusação do golpe de Estado. Não haviam tanques nas ruas, não haviam tropas nas ruas, não haviam pessoas armadas na rua. Inclusive o presidente nem estava lá, né? Mas isso é só um detalhe. O que houve ali foi vandalismo. Não havia uma conduta para derrubar o poder. Não havia esse movimento, até porque num país de condições de tamanho continental como o Brasil, esse movimento deveria ter sido orquestrado em todo o país. Lembremos dos movimentos, não pelos 20 centavos, não é isso? Lá das marchas do Fora Dilma, era um movimento nacional, não era um movimento ali específico de Brasília, ou de Belo Horizonte, ou do Rio de Janeiro, era um movimento no país inteiro. Então, assim, começa, nesse primeiro momento, nessa primeira abordagem, a falta de individualização de condutas, a falta de atribuição de realmente qual crime ou quais crimes foram cometidos. Uma coisa que fica clara é que não houve essa derrubada ou golpe de Estado ali. O que a gente vê nessa reação, a meu ver, desproporcional, é uma maneira de tentar intimidar a população. Lógico, o direito penal ele tem uma função preventiva, né, que é de intimidar as pessoas ou dizê-las que se elas praticarem determinados crimes, elas poderão ser apenadas. Ok, mas dessa forma, parece-me, soa mais como uma agressão, né, uma intimidação do que uma prevenção geral do direito penal. Vamos lá, Neto, depois eu vou falar um pouquinho mais ainda sobre esse tema. A gente vê que, infelizmente, vivemos hoje um ativismo judicial muito grande, né? Infelizmente, o brasileiro pode não ser muito inteligente, mas nesse grau de partidarismo que a justiça está tomando, né? Todo brasileiro ele sabe que está sendo cometido um abuso, ele sabe que está acontecendo uma violação de direitos, né? Mas ao mesmo tempo ele está muito feliz de não ser com ele, né? De ele estar dentro de casa assistindo pela televisão, né? Então, o cara falou, vai lá, faz o seu nome, né? Achou lindo aquilo tudo acontecer e no final das contas, agora que o ferro está entrando em todo mundo que participou lá, todo mundo se calou, né? Todo mundo está intimidado realmente, né? Infelizmente, o que a gente vê é a justiça tomando partido, né? Por exemplo, a destruição causada pelo Black Lives Matter, né? Do BLM, com certeza foi 100 vezes maior do que a invasão do Congresso, da Praça dos Três Poderes. O pessoal que queimou aquela estátua lá do Borba Gato, lá, acho que foi em São Paulo, né? Fez um fogueirão lá com a estátua do cara. Até agora ninguém ouviu falar que alguém dali foi julgado, foi preso, né? Então, infelizmente, o que aconteceu hoje é que colocou as pessoas no topo lá no Supremo, lá, que tem um viés de apoiar o atual presidente, entendeu? E apoiar a esquerda. Infelizmente é muito claro isso, a população sabe disso, né? E está intimidada com isso. Um ou outro se levanta aí, mas daqui a pouco tem suas redes sociais caçadas, né? Tem seus bens bloqueados, né? A conta bancária, salário suspenso, quer dizer,
isso é justiça, né? Eu acho que deixou de ser justiça há muito tempo, né? Virou realmente o que nós temíamos, né, no passado, de que se tornasse uma ditadura comunista. E é para onde nós estamos caminhando, ou já estamos, né? Só não percebemos, né? A água está só fervendo com o sapo dentro. É, esse ponto é muito interessante, né? Porque a gente tem visto que as pessoas, elas não é comigo, né? Acha que não é com ela, não está sendo atingida diretamente. E isso eu falo para os dois espectros, tanto da direita quanto da esquerda, porque o autoritarismo é um espectro muito maior do que a direita e esquerda, e ele não se importa com quem é de direita ou quem é de esquerda. Ele se importa com ele, o autoritarismo. E eu tenho colocado muitas vezes que o chicote pode mudar de mão. Quem está batendo, ou quem está aplaudindo hoje porque a direita está sendo perseguida, pode amanhã sofrer as consequências desse chicote também. Foi assim. A gente tem um livro ali que eu não vou pegar, que é do alemão, que fala do movimento de massas. Ele era um comunista e se postou contra o nazismo e teve que se refugiar na Rússia, né? na União Soviética. E quando lá esteve, ele percebeu que não havia diferença entre o comunismo e o nazismo, porque ambos eram ideologias, assim, o que prevalecia era o autoritarismo. E aí ele teve que se refugiar onde? Num país capitalista. Essa é a grande questão. Então, assim, a gente vê que eu vi uma pessoa muito, que eu até respeito, né? Que tive contato com ela e tudo mais, um advogado conhecido de renome, fez uma coluna, escreveu uma coluna dos dias. Eu não aprovo, acho deplorável. Primeiro que, assim, a meu ver, ele tem que ver dentro, e ele é criminalista, individualizar quem fez o quê. E deploráveis são as imagens daqueles que realmente, se eles quiseram, né, derrubar um governo. Mas, como alguns disseram, isso seria um crime impossível, porque como é que um homem, 2, 3, 4 homens e mulheres e crianças vão derrubar desarmados um governo? Isso aí é algo que não é capaz de acontecer. E ele criticou as pessoas porque a ideologia dele é comunista, né? Mas ele também foi o único que eu vi se posicionar em defesa dos advogados, porque naquele julgamento, né, que aí eu vou falar do Sebastião Coelho, aí teve o advogado que se equivocou ali ao citar o príncipe de Maquiavel, citou como se fosse o Pequeno Príncipe, né? Nós tivemos a advogada que chorou, aí a fala do ministro chamando de patético. Bem, num julgamento, como no tribunal do júri, ali na sustentação oral, todos os argumentos são válidos para o advogado tentar convencer os seus julgadores. E não cabia ao ministro, a meu ver, até pela liturgia do cargo, ficar humilhando, de certa forma, os advogados. E aí vem o grande debate, né? O que o Sebastião Coelho disse, que foi desembargador, é desembargador aposentado, na verdade, não deixou de ser, por mais que o STF não queira aceitar, muitos brasileiros hoje desconfiam, não confiam. Não vou dizer nem que eu não odeio, porque é uma palavra bem pesada, né? Mas eu acho que é a palavra exata. É o sentimento de muita gente. Só que não tem coragem de dizer, né? E eles foram com tanta raiva ainda que já defassaram a vida do camarada, né? Então, vejam. E em cima disso, eu vou depois... Só confirmaram o que ele disse, né? Mas só confirmaram o que ele... Está na rede, né? Não vai apagar mais. Aqui o Santos Bike, JJ Santos, né? Os senhores têm alguma informação se aquele infiltrado que destruiu o relógio do século XVII do Palácio Planalto está preso ou condenado? Não tem. A gente, como eu te falei, assim, a gente ouve muito, e hoje cada vez mais raro, né? Uma mídia mais conservadora, uma mídia mais à direita. A gente que tanto defendeu a Jovem Pan aqui, tem que dizer que a Jovem Pan encagaçou, né? Essa é a palavra. E hoje só a Oeste realmente bate mais duramente ali.
em que pese eu não ter gostado do Augusto Nunes e da entrevista para aquele André lá, um playboy do Rio de Janeiro, que é o o pai dele é suplente na chapa do Flávio Bolsonaro, porque era um cara que só atacava Bolsonaro. Então, assim, é como o Guga Noblar, né? Se ele não foi agraciado pelo sistema, aí ele começa a querer se mostrar oposição. E a oposição... Ela tem que... Né? Oi? É o cara que atacar para mostrar a força que ele tem, né? Se não comprarem ele como aliado. Ele. Então, assim, Santos, eu não tenho essa informação. Acho que muita coisa... Eu comecei a reler ontem, eu até postei, né? O processo de Kafka, né? Uhum. E aí tá aquilo ali. Parei para ver só o comecinho mesmo. E aí o cara é abordado, ninguém fala do que ele está sendo acusado, mas ele não pode se movimentar, ele é acusado de alguma coisa que ele não sabe o que, não lhe dão informação e não se identificam, né? Então, assim, é uma ficção esse livro, né? Mas a gente vê uma ficção virando realidade em nosso país, que a gente não tem essas informações das pessoas que são infiltrados, pseudo-infiltrados, ou infiltrados reais, do que está acontecendo. Você vê um presidente da República pedir sigilo nas votações do STF, quando as votações, né, o julgamento ele é público, e parece que a primeira rodada de julgamento dos atos de 8 de janeiro trouxe, ou escancarou, na verdade, né, o medo do Supremo, porque eles já pediram para dividir e não ser mais no plenário, e ser nas turmas, e não ter essa publicidade. Virtual, plenário virtual. Então, assim, parece que a OAB está se manifestando contra o plenário virtual, e eu acho que tem que ser, porque assim, você tem que dar cara, né? Porque eles já sentiram que a maneira como eles se postaram ali não agradou ao público. Mesmo aquele que concorda com o regime que está aí hoje, o mais sensato, e a gente vai pegar o Rui Pimenta, né? Rui Costa Pimenta, do PCO, olha só, nós estamos falando do PCO. Não que ele defenda conservadorismo, ninguém falou isso, mas ele está falando assim, é o cara que está sendo lúcido, que hoje eles estão batendo nesse cara. Amanhã eles vão bater em mim. E quem não conseguir enxergar isso, desculpa, está com um problema. Não é uma questão de direita ou esquerda, é ser contra um viés autoritário que está acontecendo. Essa é a grande questão. Desculpa, Neto. Não, é isso mesmo, você está certíssimo. Com relação ao STF, é aquilo que nós já falamos inúmeras vezes, os caras despertaram de que são irremovíveis das suas funções, né? Porque eles têm, as únicas pessoas que poderiam removê-los são os senadores covardes, né? Que todo mundo tem um rabo preso lá, tem um processo lá. E atualmente, se o cara não tiver um processo lá, o STF manda abrir, manda invadir a casa do cara, manda tomar o celular do cara, né? Revira a vida do cara de perna pro ar e arranja alguma coisa para prender ele, para tirar ele do cargo. Então, basicamente, todo mundo já percebeu que vivemos numa monarquia, né? ou sei lá, um imperialismo, sei lá o que é isso. É totalitarismo, na verdade, onde, na verdade, é o judiciário quem governa o país. Enquanto o Lula estiver passeando e não estiver se metendo com eles, né? Enquanto o Brasil estiver sendo governado por eles, quer dizer, até o mesmo impasse que nós estamos tendo agora, que eles estão querendo liberar aí uma quantidade de droga, de maconha, para o cara cortar sem ser incomodado, ou a Câmara dos Deputados agora quer votar uma proibindo, né, prendendo quem tiver com qualquer quantidade de droga. Então vamos lá, digamos que o Supremo libere aqui 100 gramas de maconha para o maconheiro vagabundo portar sem ser incomodado. E o Congresso Federal aprove uma mandando prender qualquer pessoa com meio grama de maconha. Qual das leis vai valer? Né? Aí na parte policial da vida, né, vamos falar o quê? Não, decisão judicial se cumpre. Né? Aí o que acontece? Entre um que aprovou 100 gramas, pode portar que não vai ser incomodado. E outro que falou, 0, se o cara tiver com meio grama, vai preso.
policial ele vai sempre falar assim, não, ordem judicial se cumpre, veio do STF, não veio, mas o Congresso falou que tem que ser zero, o cara não pode andar com nada. Aí virou esse jabuti que na prática vai sempre pender para o lado judiciário. Não, vamos obedecer o juiz, vamos obedecer o Supremo, vamos obedecer o judiciário. Mas foi votado no Congresso, não quero saber, o juiz mandou. Quer dizer, basicamente o juiz hoje em dia é rei, é o monarca, né? Não é? Acho que a gente comentou, não sei se foi no café, acho que não, nas lives que eu fiz aqui, a gente fez, né? Eu não fiz sozinho, a gente fez as lives, falando que o Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso, né, que é o presidente do Senado, só acordaria quando ele percebesse que ele não seria indicado para o STF. Eu acho que ele está começando a acordar que ele não vai ser o indicado na vaga da Rosa Weber para o STF. Ponto. Essa é uma grande questão. Esse é o fato que está mudando um pouco o posicionamento dele, até de uma maneira intimidatória, ele está tentando intimidar, para falar, nós vamos mandar aqui, o que vai gerar, na verdade, como você está falando, um conflito entre os dois poderes. Né? A legislação, alguém falou isso, um comentarista, mas citando alguém, eu até levantei isso num debate outro dia, que eu acho pertinente, se o legitimado para legislar, que é o representante do povo, não está legislando, e o povo não está lhe cobrando que legisle sobre determinado tema, ele não está sendo omisso. Ele não está legislando porque esse não é um anseio do povo. Então, o não legislar determinado tema, se não há uma pressão popular, e esse é o foro adequado, é porque a população está satisfeita com aquela legislação. Por exemplo, você falou das drogas, por exemplo, a questão do aborto, que a gente está vendo que está sendo pautado aí também. Então, não caberia ao Supremo fazer a vez de legislador positivo com o seu ativismo judicial, porque ele não tem mandato. E dentro da distribuição de funções do Estado, não é função do Judiciário, no caso do STF, legislar nesse ativismo judicial. E quando o Congresso legislar uma PEC, né, que eles estão propondo, e o que vai até endurecer mais, nós vamos voltar à situação até da lei de drogas anterior, a 6368, eu acho que é isso, né? E aí, o que acontece? Qualquer cara que hoje, por exemplo, o usuário, às vezes a gente entende essa lei que é um doente, que se viciou por vontade própria, diga-se de passagem, ninguém botou um cigarro de maconha, pedra de crack na mão dele, mas ele virou um doente, vai ser preso. E se as cadeias hoje já estão abarrotadas de presos comuns e não de usuários de droga, porque o usuário de droga não fica preso, diga-se de passagem, o usuário de drogas não fica preso. Nós poderíamos ter novamente um inchaço de cadeias por conta disso. E vai haver o quê? Esse conflito entre a Suprema Corte e o Congresso Nacional. A Suprema Corte vai querer dizer que essa emenda constitucional é inconstitucional? Se ela é uma emenda e foi votada? Se ela é uma emenda, ela está dentro do poder constituinte reformador. E aí como é que ficaria? Então, talvez seja para dar um passo atrás. Da mesma forma, estão mudando. Hoje vai entrar em pauta, até falaram que vai ter alguma interdição ali em Aracruz por causa do marco, né, temporal. E já está se colocando uma legislação nova também. Alguém tem que dar um freio, porque o Supremo parece estar ultrapassando uma margem da função dele. Não é a função dele legislar através de decisões judiciais. Ele talvez possa até cobrar que o legislativo faça, mas ele não pode fazer com efeito erga omnes, né, com efeito para todos. Ele pode fazer assim, muitas vezes decidindo o caso em concreto. Ok, mas não com os efeitos que se expandam para todo o país. Esse é o grande problema que a gente tem vivido hoje. E aí, esse choque, a gente, se houver, né, a gente não sabe como vai terminar. Mas a gente vê que se caminha para isso e o presidente do Congresso parece que a ficha dele está caindo. Um tema que eu queria abordar aqui, já que a gente está falando, puxou para o Congresso, tem uma notícia hoje aí, o deputado, né, General Girão,
acusa o ministro da Justiça, o Flávio Dino, de tê-lo agredido fisicamente. Né, parece que deu 2 tapas no peito dele, porque o deputado, que é um general da reserva, teria feito uma cara de reprovação ao trabalho dele, ele foi tirar satisfação e aí intimidou o deputado, isso é o que está na mídia, né, de que ele não precisaria se cuidar. Esse é o nome que é indicado para o Supremo, que aí eu vi uma postagem do Dino, aparece, eu não acabei nem bloqueando ele, mas é bom, porque a gente até reclamando que as pessoas questionam o conhecimento jurídico dele. Acho que ele está falando do Demetrio Magnoli, né? Que deu aquela saraivada nele lá na Globo, né? E, assim, uma coisa é ter formação jurídica. Não é? A formação jurídica não é o que se pede para o Supremo. O que se pede é um conhecimento, né? Algo muito mais avançado. Saber jurídico, né? Eu tenho formação jurídica, mas isso não quer dizer que eu tenho um notável saber jurídico, né? Então, são disposições. Agora, para um Supremo, né? E talvez o Dino sabe disso, né? Já que ele foi até juiz federal. Mas hoje ele é um político, como foi dito. Que no passado nomeou-se até um médico, né? Para membro do Supremo, né? O doutor Barata Ribeiro. Eu passava, quando eu fui em Copacabana uma vez, eu vi esse. Quem é Barata Ribeiro, né? Aí depois de muito tempo eu vim saber que era um médico conceituado, né? Que foi indicado para o STF, foi o único que perdeu o mandato. Mandato não, né? O cargo no STF, porque não preenchia o requisito do notável saber jurídico, né? Então, acho que é um pouco por aí. Você vê, qual atitude o Congresso vai tomar se realmente esses fatos narrados pelo senador, não, né? O deputado general Girão forem verdadeiros? Pode um ministro de Estado chegar a intimidar um parlamentar? Bem, nessa ditadura que nós vivemos hoje, está muito clara que é uma ditadura que vivemos hoje, ele pode tudo. Porque, por muito menos, né, se ele tivesse feito... Se fosse no governo Bolsonaro e fosse o ministro do Bolsonaro fazendo 1/3 do que esse cara fez, a cabeça dele já tinha sido cortada há muito tempo. Só que é o seguinte, há uma aura geral no Brasil de que o sistema está todo já equipado para a esquerda fazer o que ela quiser, entendeu? Inclusive mandar matar, né? Mandar prender, daqui a um tempo vai ser mandar torturar, como já se ouve falar que está acontecendo em alguns presídios aí, né? Federais, né? Com pessoas que estão detidas lá, né? Então, e a população parece que já aceitou que eles podem fazer isso. Já aceitou que Lula pode estourar o cartão corporativo umas 1000 vezes, levando a Janja em lua de mel pelo mundo afora, que tá certo, ele é ladrão mesmo, gente. Ele é ladrão, a função dele é essa. Né? Botaram o cara como presidente, mas a principal função dele é roubar. Né? Então as pessoas já aceitaram que quem é do mal, quem é vilão, pode fazer qualquer coisa. Né? E tem alguns ainda que aprovam, ainda falam assim, não, viu aí? Só se sobe na vida fazendo o que eles fazem. Né? Desviando o que eles desviam, roubando o que eles roubam, tomando na força o que tem que ser tomado, você entendeu? Senão você não chega a lugar nenhum, né? E você bancar o bonzinho, faz faculdade, faz estágio, seu salário vai ser 3.000 conto, 4.000 conto, né? Mas se você quiser ganhar dinheiro mesmo, esse esquema aí. É o esquema da política suja, né? Que compra pessoas, que compra vidas, que compra almas, né? Que suborna os cargos, que aparelha o Estado e ninguém te destrói, porque quem era para te defender não te defendeu. E se você der um passo em direção a eles, você vai ser preso, vai ser enquadrado, entendeu? E é isso aí. E para muitos o aeroporto está sendo a solução, que é deixar o país queimar. Né? Assim como a Amazônia está queimando agora e ninguém liga. Né? Mas se acendesse uma fogueira no governo Bolsonaro, era o fim do mundo. Né? Você falou bem aí, não é? A gente está falando do tapa no peito tapa no peito do deputado general Girão, né? E as pessoas parecem que já esqueceram do segurança do Maduro, que deu soco no peito da jornalista que né, fez um procedimento cirúrgico de extração da mama ali, né? Como que nosso público ele é
Nosso público não, né? O nosso brasileiro, ele é esquerdista, é seletista, né? Seletivo, né? Não esquece muito fácil as coisas, né? E como você também colocou, as queimadas estão aí, estouro do cartão corporativo, ninguém está reclamando, tá? Aí o cara falou assim, são duas questões que eu achei muito interessante do jornalista, quando eles se contradizem sem querer assumir, né? E os jornalistas aí que nos virem depois, vamos refletir, né? Porque assim, o Lula gastou mais do cartão corporativo, mas ele trouxe 110 bilhões. Aí um outro fala, ei, não, há uma promessa, não chegou nada, entendeu? Eles mesmo assim, e essa mesma jornalista do UOL, ela coloca assim, não, o preço da carne baixou, mas não foi por causa de nenhuma política pública do governo federal, realmente não foi. É oferta e demanda, né? Aumentou a oferta, abaixaram os preços, lá fora se comprou menos carne, né? Se exportou menos carne, mas tem um agravante que ela coloca sem perceber, falou rindo. Porque aumentou o aumento, né? Aumentou não. Aumentou a quantidade de vacas. Mataram-se mais vacas. Isso que 20% só. Caralho, bicho. Desculpa aí, gente. Vaca é matriz. Você está matando quem reproduz, né? Então, nós teremos 20% menos matrizes ou reprodutoras para a próxima, né, demanda. Então, você está aumentando hoje a oferta, mas lá na frente você não vai ter como repor isso, porque você matou 20% vai gerar escassez lá na frente. Entende? Como a pessoa fala uma coisa rindo e não consegue refletir do que ela está falando, que aquilo ali vai prejudicar a produção futura. Entendeu? Pô, não dá para entender. O brasileiro não pensa no futuro, né? Pensa, né? Assim, que é futuro? A picanha baixou, né? Baixou. Mas amanhã nem picanha como o Joaquim Teixeira falou. É como o Joaquim Teixeira falou, o brasileiro não come futuro. Mas acontece, o que a gente está vendo aí? Eu estava vendo um vídeo muito interessante ontem de um jornalista desesperado, porque quando chega numa roda de amigos, numa conversa entre amigos, ninguém mais pede a opinião dele sobre política, entendeu? E ele reclamando que eles estão tão desacreditados que as pessoas não pedem mais a opinião dele sobre política e sabem que eles são enviesados, entendeu? Então, discute-se qualquer coisa, mas e não pedem a opinião deles. Eu falei que esse dia ia chegar. E vai ficar pior, entendeu? O mesmo nojo que as pessoas têm hoje por jornalista, elas também já têm pelo Supremo, né? E por tabela por TSE, né? Por outros aí que, infelizmente, ao invés de se colocarem no seu lugar, serem isentos naquilo que fazem, né? Eles tomaram partido e perderam a credibilidade. Então, aí tem muita gente que fala assim, eu não vou entrar, em alguns casos, não vou entrar na justiça porque se for para o Supremo eu estou lascado, já perdi. Entendeu? O advogado fala, olha, eu vim para cá, mas já sei que também de 9 a 2, entendeu? Chegou nesse ponto. Aí chega também um jornalista que vai publicar uma matéria. Infelizmente, eles não têm mais credibilidade nenhuma. Assim, antigamente, eles pelo menos falavam a notícia e ponto final. Aconteceu uma morte em tal lugar, subiu a inflação, desceu a inflação. Aí depois começaram a se meter nisso, falar, olha, subiu, mas é ruim, subiu, mas é bom. Né? O emprego aumentou, o desemprego aumentou, mas é bom. Né? É complicado. Então eles tomaram um partido para assim, olha, a situação está feia, mas eu tenho que dizer para o meu público que está bom, mentir para eles. Aí, para que eu vou pedir a opinião de um cara que mente para mim o tempo todo? Entendeu? Noé, para que eu vou fazer isso? Inclua nessa listagem aí professores, ainda mais universitários, né? Ninguém mais acredita, porque o cara vai fazer militância, o cara não vai... Nem chama para o churrasco mais. Não chama, porque é aquela inconveniência. Por isso, aí eu vou fazer o nosso merchan aqui, né? Por isso que a gente está aqui, para debater, para trazer o contraponto. Não somos donos da verdade, mas o que nós estamos falando aqui, você só vai ver em alguns canais. E aí eu digo, nós não vemos isso aqui no nosso estado. As pessoas que se dizem de direita, se posicionam à direita. Veja, nós não agredimos ninguém aqui, nós estamos retratando fatos. É esse debate que tem que ser feito. Lógico, algumas pessoas serão mais ácidas, ok.
mas a gente tem que trazer, Luiz, porque se a gente também... Veja, o povo está tão inseguro, talvez essa seja a palavra, com Sim. medo, que ele não quer pegar nenhum lado mais radical, né? Porque a extrema-direita uma hora, é comunismo de outra, e é mesmo comunismo, né? Mas as pessoas ficam com medo. E aí elas precisam ouvir com mais calma, com mais tranquilidade, mais a verdade dos fatos. O contraponto que ela não vê no jornal, porque o cara fala que o desemprego aumentou, mas tá bom, ele vê, pô, mas a loja do bairro aqui fechou. Uhum. Eu vou no supermercado hoje, gasto 200, 300 reais e não trago nada para casa. Em que pese o óleo está R$ 4,99, R$ 4,95, mas o cara vai comprar um supérfluo básico para ele, opa, não dá. Ele vai na feira hoje, aquela que ele comprava 3 bacias, né, por R$ 5, hoje são 3 por 10. Ele não Não, acha mais. eu não vou mais longe. Eu vou mais longe, não. A pessoa vai dizer, mas o ovo baixou para R$ 12 o crivo. Tá, mas se sua família foi cortada do Bolsa Família, onde é que você vai tirar 12 conto para comprar um crivo de ovo, amigão? O preço caiu, mas o Bolsa Família foi cortado, né? Você que não trata de dar seus pulos na rua e começar a arrancar fio de poste aí, deixar todo mundo sem energia e arrancar e fazer aquela massa de fio e vender, né? Quer dizer, não estou incitando ninguém a cometer crime, mas é o que as pessoas acabam fazendo na pobreza, né? Começam a atacar, roubar lixo na rua, arrancar fio de poste. Quer dizer, olha o caos que isso vai se tornando, né? Então, e as pessoas não estão atentas. Não, mas baixou o preço. Baixou o preço, mas você tem dinheiro para comprar? Né? O seu salário aumentou R$ 18. Você vai ter dinheiro para comprar mais coisas? Né? Não vai. Isso aí, e os preços vão se corrigindo. Eu aumento a taxação de tudo que você vai consumir. Seus R$ 18 vai dar para cobrir? Então as pessoas, elas estão aos poucos estão acordando de que, não, beleza, baixou, mas eu não tenho dinheiro para comprar. Né? Então, devagarinho elas vão acordando. E é só o primeiro ano. O primeiro ano nem acabou ainda. O diesel, ninguém fala, né? Antigamente eu nunca vi o diesel mais caro que a gasolina. Aí abaixou, mas já aumentou, né? Porque hoje o diesel continua mais alto que a gasolina. E a gasolina, a gente sabe que ela está sendo segurada. Não tem como. Não tem como. Lógico que eu gostaria que fosse um preço real, mas não tem como. E aí você vê uma página capixaba aqui, postou o seguinte, que as prefeituras nunca tiveram tanto dinheiro nos cofres, né? Uhum. Isso aí as pessoas não estão dizendo que lá atrás, né, o ano passado e o ano retrasado, o aporte de recursos que o governo federal do Bolsonaro fez nas prefeituras nos estados. Eles sabem dizer, nós perdemos receita, pá. Mas aí, pô, não perdeu receita. Muita coisa porque você diminuiu o imposto, mas aumentou o consumo, então se equilibrou. Isso o cara não quer falar, isso é básico. Aquilo que a gente falou aqui. E quem está com dinheiro em caixa, né? Se a gasolina está, hipoteticamente, a R$ 5, eu vou lá e coloco 100, né? Eu coloco 20 litros. Mas se ela está a 4, eu coloco 25, não coloco 20. Uhum. Entende? Então, assim, não vai, no mínimo vai ficar a mesma coisa, ele não vai diminuir essa questão do imposto, tanto que muitos estados, por mais que eles digam, né, pelo menos é o que a gente ouve da mídia especializada falando, daquela que a gente pode dar credibilidade, em que pese os impostos terem diminuído, aumentou a arrecadação na grande maioria dos estados. Os estados falam que não, mas não demonstram faticamente como que não foi, né? Essa uma questão muito verdadeira e o que se espraia para os municípios aí, que foi dito que se o município aumentou a arrecadação, como é que o estado não aumentou? Diz para mim. Se o estado Verdade. que repassa, né? Se o estado que repassa o ICMS, parte do ICMS para o município. O que eu acho que o que nem os esquerdistas esperavam, que agora eles estão queimando no inferno com todo mundo, né? Que fosse se taxar tantas coisas no Brasil, né? Que o governo do amor resolveu amar todo mundo, taxando tudo que você pensar, até pensamento,
né? Ao ponto de chegar ontem uma pessoa comprar um produto de 3,15 acho que num desses sites estrangeiros e cobrar R$ 31. 31, 31 reais, né? Ficou por R$ 31 com as taxas, né? Comprou por 3,15 ficou R$ 31 com as taxas. Então, assim, o que a gente vê é que agora eles mesmos se arrependem. Só que é o seguinte, eles não podem dar o braço a você. Uns falam, poxa, não me arrependo de ter votado no Lula, né? Mas essa taxação da Shein, da Shopee, do babá, pô, foi um tiro no pé, tá me incomodando. Meu amigo, é daí para mais. Eles vão ordenhar essa vaca até ela sangrar. Entendeu? Aí o que vai acontecer? Quem tem seu dinheirinho vai investir em outro país. Né? Quem pode deixar o país, vai deixar o país. E só vai ficar aqui os pobres. Aí vai ser o verdadeiro socialismo. Socialismo dos pobres. Né? E repetindo mais uma vez, não estou incentivando ninguém a roubar fio de poste, não. Foi apenas uma analogia àqueles que perderam seu Bolsa Família e que geralmente um ou outro faz esse tipo de coisa no nosso dia a dia, que a minha rua mesmo já está toda detonada de fiação arrebentada aqui. Saiu uma pesquisa lá, né? Que 91% do pessoal ali da Faria Lima, que é o centro nervoso do país na questão de investimentos, São Paulo, não confiam na política do governo federal, política econômica. E 71% pensam em tirar seu investimento. Aí você falou do vídeo. Eu vi um vídeo ontem, um Rios, na verdade. Aí o cara comparando o Brasil, Argentina e Venezuela. Falou que na Venezuela não dá para comparar. Calma que eu vou chegar lá. O Brasil com a Venezuela, porque a Venezuela tinha muitos ricos, né? E o Brasil é maior, né? Tem mais ricos que na Venezuela. E na Venezuela tinha uma mão de obra qualificada. Em resumo, ele falou, os muitos ricos da Venezuela ou foram embora ou se alinharam à ditadura para poder lucrar. A classe média, que tinha oportunidade e qualificação, vazou. Só ficou quem? O pobre, socializado ali na miséria. Aí ele falou, mas aí na Argentina, também mais ou menos como o Brasil, né? Tem muitos ricos e tudo mais. Só que a Argentina era melhor, né? Até culturalmente, como diz que o Brasil. E caminhou. Então, quer dizer, ele compara que se o Brasil virar uma Argentina, é um passo para virar uma Venezuela. Em suma, é o caminho que nós estamos trilhando e as pessoas terão que responder por isso, né? Não sei em qual juízo, porque isso tudo foi avisado. Todo poderoso. Porque isso tudo foi avisado. E nós falamos aqui, não dá, são 213 milhões. Não dá para todo mundo ir embora, né? Por várias razões, por conta de fronteiras, por conta de dinheiro, mas quem tiver muito dinheiro vai vazar. E vai ficar aqui, quem vai ficar com a brocha na mão, às vezes é um desse cara que fez o L, como você vê um monte de prefeito do Nordeste reclamando, hoje que não tem recurso. Essa é a grande questão. Pois é, eu estou falando, mas está muito visível, previsível o que vai acontecer. Tem guerrilheiros dos cartéis mexicanos implantando célula no Brasil, né? Eles devem fazer aqui e replicar o que fazem no México. Já temos aqui cartéis colombianos, já temos aqui o PCC, já temos tudo isso aí. Aos poucos o Estado vai virar uma bagunça e esses caras vão começar a dominar o país, na verdade, entendeu? E aí o pobre você vai ter uma solução. Ou se junta a eles, né? Ou morre, né? Então, aos poucos, o paralelo ele vai crescer. Deixa eu fazer uma punhetação mental aqui, né? Tá muito em voga aí no Twitter, né? Principalmente, a questão de Lampedusa, né? Numa ilha italiana de 20 quilômetros quadrados, com 6 mil habitantes. E sofreu não foi ocupação, foi invasão de imigrantes africanos de 11 mil imigrantes. É o dobro quase da população local. Só que nesse grupo de 11 mil, você tinha homens em idade militar. Você não tinha mulheres, nem crianças. Sim. O que eu estou falando? Por que eu estou fazendo essa fala? Em cima até do que você falou. Há um tempo, tanto quanto atrás, nos governos anteriores do PT, quanta gente que veio de Angola para cá, quanta gente que veio do Haiti para cá, pessoas com treinamento, no mínimo, de guerrilha. E foram se
alojar aonde? Nesses lugares que hoje dão treinamento. Aí quando você falou dos cartéis mexicanos, que estão começando a falar isso aí, e lá os cartéis enfrentam o exército mexicano, né? Obtendo muitas vitórias, tem territórios que o exército não consegue entrar. A emboscada que a Polícia Federal sofreu na Bahia. Uhum. Não é isso? Sim. Então, assim, você está vendo que houve um confronto, um confronto que já existe, né? Infelizmente, aí no país inteiro, não é mais só no Rio de Janeiro, não é só mais em São Paulo, é no país inteiro das facções, mas você vê uma coisa muito ordenada, que armaram uma casa de caboclo para a polícia. Uhum. 40 caras ou mais, muito bem armados, quase, não sei se chegaram a derrubar o helicóptero da polícia lá. Então, veja, você vê que é uma coisa que o brasileiro, o afegão médio, como a gente fala aí, ele tem que pisar no freio e refletir o que está acontecendo para aonde nós já estamos, né? Que não é para onde nós vamos, aonde nós já estamos. E se há forma da gente retroceder. O camarada, eu vi aí na Serra, um cara roubou um salão, o marido da mulher conseguiu prender, e o camarada debochando, rindo. Não dá para falar isso aqui é humilhação. Não é humilhação, é a humilhação da sociedade aquilo ali. É o camarada que deveria estar no sistema prisional, não está, porque dizem que eles confiam numa ressocialização de alguém que não vai ser ressocializado por vários motivos. Né? Que ele não teve uma formação educacional. Lá atrás, quando a gente começou aqui, a gente falou bastante, o controle social peca. Se o controle social inicial ali peca e essa pessoa evolui sem ter esse controle social mínimo do pai, da mãe, da igreja, da escola, não é depois de adulto, formado, que ele vai mudar o comportamento dele. Ele se condicionou a viver daquela forma. Para ele, tanto faz viver ou morrer. Roubar, não roubar. Pois é, e a sociedade ela quer ressocializar quem esquartejou gente, né? Quer ressocializar quem matou os pais a paulada na cama, né? E dá 17 anos num cara que invadiu o Congresso, né? Ou seja, o cara teve uma pena maior do que alguém que matou os próprios pais, né? E é isso que está fazendo. Eu intimido quem quer buscar democracia, eu intimido quem quer buscar justiça e eu liberto quem praticou assassinatos, estupros, tráfico de drogas. Eu quero descriminalizar tudo que não presta e quero prender aqueles que vestiu a camisa da seleção, que nem o senhor, é patriota, nacionalista, fascista, com certeza. É um nazista, tá com a camisa bandeira do Brasil, tá com... Você entendeu? Essa inversão de valores. E aí eu reprimo o cara que é o CAC, que quer ter sua arma legalizada, treinamento, entendeu? Mas o cara do tráfico de drogas, das facções criminosas, então rola livre, leve e solto. Aí para você subir um morro para ver um parente, você tem que pedir permissão para o dono da boca, como se o cara fosse o rei de um feudo, né? Para você poder exercer o seu direito constitucional de ir e vir até a casa de um parente. Então, assim, mas é tudo isso que a esquerda quer. Mas para mim tudo se resume à fala idiota, imbecil, mas já programada do presidente Lula, que foi do ladrão do Lula lá, que é: precisamos de uma governança global. O cara não é a primeira vez que ele fala isso. Precisamos de uma pessoa para comandar o mundo, né? Quem é cristão sabe o que acontece quando se coloca uma pessoa para dominar todo mundo, o planeta inteiro. E ele está sempre repetindo essa idiotice a mando de alguém, com certeza, né? O cara insiste em querer botar uma pessoa para ser o presidente do mundo, entendeu? Para ser basicamente o líder de todo mundo. Olha lá se não for o dono de todo mundo, entendeu? Então as pessoas elas estão dormindo, né? Estão pegando um ônibus para ir trabalhar e voltar para casa. As coisas estão se desenrolando e as pessoas estão dormindo, né? Então, não. E daqui a pouco o nego vai falar: não, vamos votar aqui que vai ser o presidente do mundo e é isso mesmo e todo mundo aceita. Não, eu não tenho forças para testar isso, entendeu? Estou cansado demais trabalhando 18 horas por dia, indo para casa dormir, no final de semana tomo minha cachaça e vou dormir, e segunda-feira eu tenho que trabalhar de novo, então deixa eles dominarem o mundo, eu não estou nem aí. Muitas coisas são ditas que parecem ser ditas, como você colocou aí, desproporcional, despretensiosamente, melhor dizendo, que na verdade não tem nada de despretensioso. Essa fala dele, a fala do prefeito, eu nem sei de qual cidade que está tendo muita criança, que tem que esterilizar muito.
E não vemos a esquerda, né, se manifestar muito quanto a isso. Então, assim, é um admirável mundo novo que a gente está vendo. E é mais ou menos assim, que no admirável muito novo, você trabalhava 18, 19, 20 horas por dia, chegava corpo cansado, você tinha que tomar um medicamento, um soma, ou coisa que o valha, para poder descansar e voltar à mesma rotina para manter uma casta. É uma sociedade de castas. E acho que a gente ia falar só 15 minutos, mas acho que eu fiquei bastante ansioso para esse programa de hoje também, que é a nossa volta, né? A gente volta depois de falar do Lula. Aí uma repórter postou: o Brasil voltou, né? No debate foi aplaudido. Eu falei: mas Zelensky não aplaudiu o discurso do Lula. Ela nem responde. A China e a Rússia não participaram da abertura dos trabalhos da ONU. Né? O Conselho de Segurança é formado, ele, salvo engano, por Estados Unidos, França, Inglaterra, China e Rússia. Quem vota um voto contra anula qualquer decisão. A decisão ali tem que ser unânime. Então, quando duas potências nucleares, né, e uma econômica, e a outra também podemos dizer que falam que não, mas porque tem o petróleo da Rússia, né, o gás da Rússia, os fertilizantes da Rússia, não participam. Qual a importância que se dá? Aí o magnânimo faz um discurso anti-americano ou anti-ocidente, né? Eu acho que assim, ao invés de ficarmos como vacas de presépio, como muitos estão aí, pensar, porque alguém falou aí que eu acho que também é importante, né? Toda hora você falou da governança global, mas toda hora ele fala da internacionalização da Amazônia. Sim. Toda hora ele fala da internacionalização da Amazônia. E ninguém está se colocando. Opa, peraí, né? E a soberania nacional? Daqui a pouco ele vai pregar lá que haja uma intervenção ali para cuidar da Amazônia, alegando incapacidade de controlar aquilo lá. Mas aí, com a governança global, o presidente da governança global determina que seja de todo mundo a Amazônia. Acabou. Entendeu? Se derem votos para ele, ele tiver o poder legal para isso, ele vai falar o seguinte: a partir de hoje minhas tropas estão indo para lá, né? E com cooperação do próprio EB, né? Das próprias Forças Armadas Brasileiras. E acabou. E quem vai se meter a besta? Quem vai dizer não? Né? Ninguém. Né? Então as pessoas não veem o grau de preocupação. É claro que a gente está jogando aqui conversa para as pessoas pensarem, racionalizarem, mas quando chega o ano que vem nas eleições municipais, aquele velho veneno da eleição bate nas pessoas, as pessoas esquecem de tudo. Elas esquecem que o mundo tem problema e focam apenas nas eleições e eleger o seu prefeito, o seu vereador, não importa de qual partido seja, né? E já esquecem. Aí daqui a pouco, quando acordarem em 2025, as coisas já estão muito mais avançadas em rumo a uma ditadura mesmo. Há o perfume, né? A maquiagem, e as pessoas acabam caindo nisso daí, elas não... aqueles, o debate nacional não tem nada a ver com o debate local. Claro que tem tudo a ver, porque se o seu prefeito não tiver alinhado com o governo federal, com o governo estadual, ele não recebe recursos, ou seus recursos demoram a chegar nesse federalismo nosso, nessa distribuição de receitas que nós temos no Brasil. Nós temos o fundo para os estados, os fundos para o município, e os estados têm que repassar para os municípios. Eles têm, obrigatoriamente, constitucionalmente, eles têm que repassar. Mas é aquela coisa, né? Pode demorar, chega, né? Complementa. E você postou outro dia, a gente estava na mídia aí, né? Na verdade, o Rio Grande do Norte não repassou o duodécimo, nem para o Legislativo, exatamente, nem para o Judiciário. Isso, constitucionalmente falando, é uma condição para se haver uma intervenção federal. Objetivamente falando, porque esse repasse é obrigatório, não é facultativo, né? Não, é obrigatório até o 20º dia do mês. Entende? Então, assim, tem muita gente que hoje
numa república aí, vive feliz e contente, mas tem que lembrar que lá atrás, funcionarismo... Eu estava num grupo aí, de as pessoas reclamando assim, não, que não queria CLT, né? Porque CLT o cara pode ser embora, mandado embora, no Estado não pode, não sei o que lá. Aí o cara falou o seguinte, mas o Estado também atrasa pagamento. Talvez quem viva hoje uma situação não vivida há muito tempo, mas quem volta lá atrás, eu lembro da minha época de infância, minha mãe trabalhava no Estado e atrasava pagamento 2, 3 meses. Aí quando ia receber, atrasava 2, só pagava 1. Né? A gente ia ali no Banesp Central, na rua Graciano Neves, ali, de dar a volta de funcionário público que estava sem pagamento. Depois, em outros governos também, né? Sim. À esquerda, o pessoal lembrar aí do Vitor Buarque, aconteceu. Então, assim, a gente não pode ficar descuidado com isso e achando que os cofres estão sempre abarrotados, porque... A história é cíclica, né? A história é cíclica e eu tenho medo de esse ciclo voltar. Não dá para descuidarmos, né? Então, falamos só de um tópico, basicamente, né? Sim. Cheguei nem falar do meme do Alckmin, né? Que viralizou aí, do mestre Miyagi, né? Vergonha alheia. E das pesquisas, né? Falamos rapidamente das pesquisas, mas a gente volta. Pedir aí o pessoal para quem fazer os comentários, as críticas, sugestões, né? A gente está voltando e entendam, né? Porque nos dias de hoje a gente tem que ter muito cuidado e sabedoria, pedir a Deus sabedoria nas nossas falas, né? Para evitar qualquer má interpretação, isso pode existir. Mas a gente não pode deixar de falar. Eu acho que essa é uma questão que é importante você falar, porque eu sempre digo aqui, né? O jovem adolescente, nós falamos aqui da questão do pagamento, a maioria dos jovens hoje em qualquer classe, não só, mais na média, mas em qualquer classe, ele se vê numa situação que ele vai de Uber, né? Ou o transporte pega ele tem o iogurtezinho, o presunto, o queijo. Lá atrás você tinha que andar, eu falei, você tinha que andar 2, 3 quilômetros para pegar um ônibus, né? Tinha que andar 5, 10 minutos para pegar um ônibus, se cuidar para não sujar quando estava chovendo, ou a poeira quando estava muito seco. A comida era aquela comida mais tradicional. E o atual presidente ele falou que era inaceitável, né? As pessoas terem 2, 3 televisões em casa, né? Uhum. A classe média, né? Aí vai aumentar a energia para não sei quantos milhões, 44% para quase 3 milhões de famílias. Não é isso? E o cara quer um avião, só falta ter piscina, né? Que nem o do Neymar lá, hidromassagem, essas coisas assim, que custa 80 milhões de dólares, mais de 400 milhões de reais, ou quase 400 milhões de reais. Mas você não pode ter 2 televisões em casa. Ele pode, ele é o vilão que tomou a nação, então ele pode, né? Ele tá os espólios da guerra, né? É isso aí. E ninguém vai contestar, né? Então, e a população já aceitou isso, entendeu? Ela já aceitou que ela perdeu, ela tá de mão levantada dizendo perdi, pode levar. Mas tudo funciona muito bem, não é? Enquanto o cara não tem que apertar o cinto. Lá atrás, essa nossa geração aí de muita gente era acostumado com as coisas mais raras, né? Seis, né? Você comia uma carne de primeira uma vez ou outra, né? Segunda ali, coisa e tal. Hoje não, todo mundo acostumou a comer carne. Na hora que isso começar a faltar, aí eu não sei quando a internet começar a falhar, como essa garotada que cresceu assim no Danoninho, no Todinho, como é que ela vai se postar? Mas isso aí fica para um outro momento, né? A gente pede aí a contribuição das críticas, sugestões, e se tá bom uma vez por semana, se a gente faz 2 vezes por semana, e a gente toca nesse horário aí que seja possível todo mundo ver. A gente vai fazer com um tempinho mais reduzido, mas hoje, como foi o retorno, né? A gente demorou um pouquinho mais. Beleza, né? Faz aí suas considerações. Estamos aí, estamos de volta e enquanto houver
liberdade de expressão, a gente vai se expressando, né? E se Deus quiser, eu acho que de pouco a pouco não existe semente que não vá. A semente que não gera, que não brota é aquela que não foi plantada, né? Então estamos aí plantando aí na mente das pessoas para não entregarem os pontos, né? Continuarem aí realmente repudiando qualquer forma de injustiça, né? E vamos continuar nos organizando e votando. Que, credo ou não, a nossa única arma é o voto. E votando naqueles que estão comprometidos realmente com a liberdade do povo, né? Com menos impostos, né? Com mais justiça, e tirar o vício. Eu vi a pesquisa para a campanha para a prefeitura de Vitória. Você olha assim, é a mesma coisa praticamente das eleições passadas, entendeu? Quer dizer, parece que as coisas não mudam, sempre. Aí o povo vota nessas mesmas pessoas para dar continuidade à mesma coisa. Aí pergunta por que a cidade, o estado não evolui, a prefeitura não evolui, são sempre os mesmos nomes, parece que o cargo é deles já. Então a gente tem que mudar esse pensamento. Você que nunca pensou em se candidatar a vereador na sua cidade aí, pô, vem diferente. Nem que seja para tirar voto do outro cara que já está lá há 50 anos como vereador. Entendeu? Vem candidato a prefeito, faz uma oposição a tudo que está aí, né? Seja uma alternativa para algo melhor. Porque não dá, parece que estou vivendo um déjà vu. Toda eleição para prefeito, para governador, é a mesma coisa, a mesma pessoa, o mesmo candidato. Parece que você está preso no túnel do tempo ali, você não consegue, e a sociedade não evolui, não avança, né? Então, nós estamos aqui para isso, para fazer com que você tenha coragem de seguir em frente, entendeu? De se unir a pessoas que pensam igual e mudar o futuro, porque do jeito que está, você não tem que pensar em você. Você deve estar lá com seus 30, 40 anos, 25 anos. Tem que pensar nos seus filhos, a próxima geração. Uma geração são 25 anos, né? Daqui a 25 anos, como é que vai estar o país? Você já imaginou, se continuar no ritmo que está? Se você não fizer nada agora para mudar? Então, pode ser que nem haja um país daqui a 25 anos. Então, você tem que ficar ligado e se unir a nós aqui agora. Já que o Instagram ainda não noticiou aqui nosso tempo limite, você falou uma coisa que ontem eu ouvi também de um cara, e é voltando à questão da geração todinho, hoje se come maçã aqui no Brasil de uma maneira, né, tranquila, como se fosse uma fruta nativa. Né? Uhum. Mas antigamente, não, eu sou velho, mas nem tanto, né? Você só tinha a maçã argentina, que era o pobre quando comia, né? O pobre assim, uva e maçã argentina era quando os caras estavam doentes, que as pessoas levavam no hospital. Exatamente. Não era uma coisa que estava para o cidadão comum. Não é do dia a dia. Do dia a dia. Hoje tem banana, tem maçã, tem uva, né? Apesar do preço mais alto. Mas isso se deveu muito pela evolução da agricultura brasileira, na pesquisa lá da Embrapa. E ontem um cara da Jovem Pan Bauru, que ainda é mais conservadora, raiz, falou das invasões da Embrapa. Esses caras do MST, segundo ele, têm invadido algumas estações da Embrapa. Não é para destruir só, é para roubar conhecimento que está ali e repassar para a China. Porque a China tem ocupado, de certa forma, a África. E a África tem um terreno muito similar ao Brasil. Sim. E você pega essa tecnologia desenvolvida aqui e implanta lá. O território da África é até muito maior, né, que o Brasil. E daqui a pouco você tem uma produção competindo com a produção brasileira. Que legal, né? Desde que a nossa não diminua, né? Desde que a nossa não diminua. Muito mais perto da Europa e da Ásia. Entendeu? Então, assim, é preciso as pessoas refletirem nisso. Porque hoje, se você tem uma alimentação mais variada, vamos colocar assim, é porque se desenvolveu isso lá atrás. Hoje você tem frutas dando no semiárido brasileiro, né? Coisas que não existiam antes. E a produção, você sempre vê assim, daquele solo pobre e tudo mais, quem povoou ali o centro-oeste brasileiro sabe disso. Quem já andou ali vê a produções de mar de soja, que é aquilo lá, de milho e tudo mais. Isso são riquezas. O PIB brasileiro esse mês, acho que foi esse mês, né? Ele teve superávit somente por conta do agronegócio.
Porque se não fosse o Que é agronegócio, eu fascista, tinha tido um prejuízo de que quase... é fascista, nazista. Entendeu? Eu sou da Né? cidade, mas eu tenho que defender o cara que coloca. Eu não sei plantar. O cara que coloca Não, comida. o que é mais fantástico é o seguinte, para eles lá, os donos do mundo, vai ser assim, frutas e verduras para mim, insetos para você. A mídia o tempo todo te bombardeando que você tem que comer inseto, farinha com inseto, e para eles lá eles vão plantar as uvas, os melhores vinhos, as maçãzinhas da vida, e você vai comer inseto muito em breve. Beleza, não é? Vamos acabar, né? Deu 1 hora. Tá? A gente se vê aí depois. Valeu. Um abraço, a gente se vê no próximo Café Conservador, no dia e hora que o nosso coronel vai marcar para nós. Até mais. Valeu.